Oi, pessoal, chegamos nesta segunda-feira para estudarmos a Bíblia Sagrada, a coisa mais linda que tem, aquela que fala forte ao nosso coração e transforma a nossa vida. Hoje vamos estudar Deuteronômio capítulo 22. Nós vamos ver sobre diversas leis que Deus estava dando para o povo e também as violações do casamento. Olha que louco. Amanhã, terça-feira, vamos estudar Deuteronômio 23, que fala de casos de exclusão da Assembleia, pessoas que não poderiam participar do culto e da Assembleia, também sobre a pureza que Deus exigia no acampamento e também leis diversas. E na quarta-feira, que é dia de aula para membros exclusivos do canal, vamos continuar estudando essas leis diversas, lembrando que nós estamos estudando Deuteronômio. Deuteronômio é Moisés repetindo toda a lei, porque aquela nova geração que ia entrar em Canaã já estava ali para entrar e precisava ouvir toda a lei que já havia sido falada 40 anos antes, mas os pais daqueles que ouviram morreram no deserto. Então, vamos lá comigo? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva para você pegar o acesso às aulas exclusivas. Deuteronômio 22 diz assim: se o boi ou ovelha de um israelita se extraviar e você ouvir, não ignore o fato, mas faça questão de levar o animal de volta ao dono. E se este não morar perto de você, ou se você não o conhecer, leve o animal para casa e fique com ele até que o seu compatriota venha procurá-lo e você possa devolvê-lo. Faça o mesmo com o jumento, com a capa ou com qualquer coisa perdida que encontrar. Não ignore o fato. Olha isso aqui, gente. O que nós temos aqui mais uma vez? Um Deus preocupado com justiça. Olha aqui, outra lei. Se você vir o jumento ou o boi de um israelita caído no caminho, não ignore. Ajude-o a pôr de pé o animal. Verso 5, a mulher não usará roupa de homem, e homem não usará roupa de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Deus já estava falando aqui sobre pessoas do sexo biológico querendo agir como se fosse do outro sexo. Então, roupa de homem, roupa de homem, roupa de mulher, ok? Isso fica muito claro aqui na Bíblia Sagrada. Verso 6, se você passar por um ninho de pássaros numa árvore ou no chão e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, não apanhe a mãe com os filhotes. Você poderá apanhar os filhotes, mas deixe a mãe solta para que tudo vá bem com você e você tenha vida longa. O que Deus estava dizendo? Não maltrate os animais. Deixe a mãe poder produzir mais filhotes depois. Você pode pegar só os filhotes, mas se ela estiver chocando também não pode nada. Deixa criar. Olha Deus preocupado com os animais. Verso 8, quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa do derramamento do sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Olha aí, Deus preocupado com justiça, com segurança. Verso 9, não plante 2 tipos de semente em sua vinha. Se o fizer, tanto a semente que plantar como o fruto da vinha estarão contaminados. Deus estava aqui dando uma dica para um pessoal que não tinha o entendimento de agronomia que nós temos hoje e que isso geraria prejuízo na lavoura. Verso 10, não are a terra usando o boi e o jumento sobre o mesmo jugo. Ou seja, você não pode colocar o boi e o jumento para a terra. São animais distintos. Não dá para os dois arar juntos. Ok? Não use roupas de lã e de linho misturadas no mesmo tecido. Deus estava dando uma dica aqui de algo que seria bom para o ser humano de usar toda a roupa de um único material, ou só de lã, ou só de linho, para que a pessoa pudesse ter mais mobilidade e não suasse e a roupa não estragasse. Verso 12, faça borlas nas 4 pontas do manto que você usar para cobrir-se. Por quê? Porque isso faria com que as pessoas ouvissem, não é?
você se locomovendo. Essas borlas nos 4 cantos do manto ajudariam as pessoas a perceber a sua presença. Verso de número 13. Agora o bicho pega, ó. Violações no casamento. Se um homem casar e depois de deitar-se com a mulher, rejeitá-la e falar mal dela e difamá-la, dizendo: casei-me com essa mulher, mas quando me cheguei a ela, descobri que não era virgem. O pai e a mãe da moça trarão aos líderes da cidade, junto à porta, a prova da sua virgindade. Então o pai da moça dirá aos líderes: dei a minha filha em casamento a este homem, mas ele a rejeita. Ele também a difamou e disse: descobri que sua filha não era virgem. Mas aqui está a prova da virgindade da minha filha. Então os pais dela apresentarão a prova aos líderes da cidade, e eles castigarão o homem. Aplicarão a ele uma multa de 100 peças de prata, que serão dadas ao pai da moça, pois aquele homem prejudicou a reputação de uma virgem israelita, e ele não poderá divorciar-se dela enquanto viver. Qual era a prova da virgindade, gente? Quando havia a penetração, saía sangue. Então, o lençol sujo de sangue era a prova de que a moça era virgem no ato sexual, tá? Então, se um cara rejeitasse a moça depois do primeiro ato sexual, dizendo que ela não era virgem, e ela fosse, ele era punido e ele era envergonhado publicamente, era multado e tinha que ficar casado com ela. Agora, verso 20. Se, contudo, a acusação for verdadeira e não se encontrar a prova da virgindade da moça, ela será levada à porta da casa do seu pai, e ali os homens da cidade a apedrejarão até a morte. Ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, prostituindo-se enquanto estava na casa do seu pai. Eliminem o mal do meio de vocês. Preste atenção. Nossa, Lucinho, mas por que não faz isso com o homem e faz isso com a mulher? Quero lembrar vocês que nós estamos aqui vendo a velha aliança. Tá? E o próprio Jesus, lá em João capítulo 8, absolveu, perdoou uma mulher adúltera, ok? Que é muito pior do que simplesmente uma mulher que perdeu a virgindade, mas ele colocou uma condição: eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Mas na velha aliança era a morte. Verso de número 22. Se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer. O homem e a mulher com quem se deitou, eliminem o mal do meio de vocês. Então, se pessoas adulterassem, eram mortas. Verso 23. Se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, leve os dois à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. A moça, porque estava na cidade e não gritou por socorro. Em outras palavras, ela quis. E o homem, porque desonrou a mulher de outro homem. Eliminem o mal do meio de vocês. Olha como a lei era rigorosíssima. 80% da população hoje já está morta, se fosse nos dias de hoje, né? Verso 25. Se, contudo, um homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar, somente o homem morrerá. Não faça nada à moça, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Esse caso é semelhante a daquele que ataca e mata o seu próximo, pois o homem encontrou a moça virgem no campo, e ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia socorrê-la. Se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata e terá que casar-se com a moça, pois a violou. Jamais poderá divorciar-se dela. Nenhum homem poderá tomar por mulher a mulher de seu pai, pois isso desonraria a cama do seu pai. Lucinho, resume essas leis para mim. Deus é justo. Deus quer que haja justiça, seja nas questões sexuais, financeiras. Deus quer que a gente seja justo. Justo. Pai, eu abençoo cada vida e eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude a sermos pessoas que, num Brasil onde a injustiça parece que virou o nome do país, o Brasil está quase virando injustiça.
de tanta injustiça que vemos. Ajuda-nos, quando lemos um capítulo desse, a vivermos uma vida correta, justa, mesmo quando não tem ninguém nos assistindo. Nos ajuda a viver assim, para a tua glória, em nome de Jesus. Foram abençoados com a aula de hoje? Se foi, deixa o like aí, manda essa aula para alguém, deixa um comentário aí também, né? Lembrando que amanhã vamos estudar, terça-feira, Deuteronômio 23, onde fala dos casos de exclusão da Assembleia, da pureza no acampamento que Deus queria, e vamos começar a ver leis diversas. E na quarta-feira vamos estudar essas leis diversas, mas aí é aula só para membros exclusivos do canal. Torne-se membro agora por apenas R$ 14,90 por mês. Quero que você vá na loja do Lucinho adquirir essa Bíblia, a Bíblia Ilustrada Infantil. Foi a primeira Bíblia que eu comprei para os meus filhos. Muito linda. Tem também esse livro, Mulher Cristã e Bem-Sucedida. Um livro que vai abençoar muito você, mulher. Um livro que eu escrevi chamado Manual de Sobrevivência para Pais e Adolescentes. Vai acrescentar muito a você. E Força para Perdoar, Coragem para Pedir Perdão. Um livro que eu escrevi com a minha querida esposa Patrícia. Na loja do Lucinho tem livros, bíblias, camisetas, pulseirinhas. E comprando lá acima de R$ 170, o frete é grátis para todo o Brasil. Por fim, quero te convidar para a nossa caravana de Israel de 2026. Nós iremos no final de março de 2026 para Egito e Israel. A caravana agora de 2025 para Dubai e Israel já está completa. Então, entra agora no site viagecomlucinho.com.br, veja lá o preço, roteiro, forma de pagamento dessa caravana do ano que vem. Se inscreva e venha conosco, porque as vagas são limitadas. Deus te abençoe e até a próxima. Até a próxima aula, hein? Seja louco por Jesus.